Então vamos lá, vamos de Cruzeiro agora, o aniversariante do dia. Parabéns aí, 104 anos do Cruzeiro, né? De história e tudo mais, de títulos, de momentos tão lindos, de momentos difíceis também, como a queda para a Série B e tudo mais. O Fred Teixeira já está lá no ginásio do Barro Preto, onde daqui a pouco às 7 da noite tem uma missa, né? A tradicional missa que o Cruzeiro faz no seu aniversário, a missa muito mais em relação à associação, né, do que à SAF. Essa missa, então, organizada pela associação que representa o Cruzeiro Clube, né? A SAF, obviamente, a SAF Cruzeiro é a parte do futebol. O Fred Teixeira já está por lá, mas o dono da SAF vai chegar aí já já, o Pedro Lourenço. É isso, Fred? Seja muito bem-vindo, querido. Boa noite, Dimara. É isso mesmo. Daqui a pouco ele também estará aqui. Você falou bem, é um evento feito todos os anos pela Associação Cruzeiro. O presidente da Associação, Lindson Portes, também estará presente. E assim como Pedro Lourenço, Alexandre Matos, todos os diretores principais da SAF também são esperados aqui na celebração pelos 104 anos do Cruzeiro. A história realmente de glórias, tão importante que o Cruzeiro tem no futebol nacional e internacional. Essa missa já é uma tradição e hoje, claro, tem uma parte, né? A presença do Pedro Lourenço no seu primeiro ano no comando da SAF Cruzeiro. Vamos aguardar se ele vai falar também sobre a chegada do Gabigol, de outros reforços que já foram anunciados e de alguns que ainda estão por anunciar. Como você falou até, inclusive, na nossa enquete sobre a questão do possível zagueiro. Para vocês que estão na live, estão podendo ver aí, atrás de mim aqui está lá o bandeirão, lá os 104 anos em referente ao aniversário do Cruzeiro. E nessas cadeiras que foram colocadas aqui dentro da quadra do ginásio, vão ficar os associados, os conselheiros do clube e os membros, claro, tanto da diretoria da associação quanto da SAF. Os torcedores também terão acesso a participar da missa, ficarão nas arquibancadas do ginásio. Essa é uma tradição que o Cruzeiro mantém anos após anos de poder celebrar a temporada e o aniversário. Como é no dia 2 de janeiro, acaba sendo quase sempre a primeira ação do Cruzeiro a cada temporada. E também agradecimento por tudo que o Cruzeiro passou e essa nova fase que o clube vive, tanto em termos da associação quanto principalmente da SAF. Em breve isso aqui deve estar cheio, os torcedores já estão lá fora, os portões ainda não foram abertos para a torcida, mas daqui a pouco isso aqui vai estar lotado, viu, Dimara? É isso. Ô Fred, aproveitando a sua participação, me diz uma coisa, na sua história de cobertura esportiva, né, ou daquilo que você entende como história do Cruzeiro mesmo, né, de tudo que já aconteceu com o Cruzeiro, o que te marca mais quando você olha para trás e pensa no Cruzeiro como time, como clube, o que te marca mais? Olha, Dimária, eu vou acabar entregando, inclusive, até a minha idade aqui é o que eu vou falar. Eu era um repórter iniciante e tive a sorte de cobrir aquela Libertadores de 97. Foi um dos meus primeiros trabalhos na cobertura do futebol mineiro. E vi aquela campanha que iniciou com 3 derrotas, ninguém acreditava no Cruzeiro. O Cruzeiro, na fase de grupos, conseguiu 3 vitórias nas últimas 3 rodadas e depois o resultado todo mundo conhece, o título da Libertadores. Então aquilo lá foi marcante. E mais recentemente também, a gente tem que ver os dois lados, né? O momento que o clube foi rebaixado à Série B também é marcante. E agora o processo de reconstrução pelo qual o Cruzeiro vem passando, desde a época da gestão Ronaldo Fenômeno e agora com o Pedro Lourenço. Então são 2 extremos, um de extrema felicidade e um de extrema tristeza que o Cruzeiro passou na sua história e mostra que a torcida principalmente está com o Cruzeiro em qualquer momento, seja nos bons ou os ruins. Sempre a torcida empurrou esse clube e vai estar aqui também presente nesse momento de celebração, mas vai estar nas arquibancadas mais uma vez aqui no ginásio, mandando aquela força para uma grande temporada do Cruzeiro também em 2025, Dimara. É isso, com certeza. Todo mundo deve ter, né, um momento marcante aí do Cruzeiro, como profissionais que somos nós todos, né? E o Fred citou aí 2 momentos
profissionais dele importantes. Eu não poderia ser diferente, né? Para mim, obviamente, né, eu conheço a história toda, até por ter sido assessora de imprensa do Cruzeiro que eu fui, e falo disso com muito orgulho, como profissional, como jornalista que fui, né, e desempenhei essa função. Obviamente, para mim, o momento mais marcante são as conquistas, é o time, na verdade, de 2003, né, o time que foi campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro por tudo que ele viveu, mas eu não vivi só esses momentos lá, não. A gente correu o risco de rebaixamento em 2002, a gente teve uma Copa do Brasil também em 2002. Acho que do ponto de vista que eu olho o Cruzeiro, que é o ponto de vista profissional, né, de vários e vários anos nessa cobertura, sem dúvida nenhuma esse é o mais marcante para mim, pelo que eu vivi emocionalmente como profissional também. Matheus, você tem um momento do Cruzeiro que te marca? Eu tenho como profissional, né? Como profissional de imprensa, já trabalhando como repórter, posteriormente como narrador em rádios, né, do interior, iniciando a minha carreira, que foi o bicampeonato da Copa do Brasil, o bicampeonato recente do Cruzeiro, 17 e 18, 17 em cima do Flamengo no Mineirão, 2018 contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena em São Paulo, aquele time comandado pelo Mano Menezes, né? 2017 e 2018. Mas se a gente for pegar o recorte da história, viu, Dimara? Eu acho muito legal essas listas que os torcedores fazem na internet, nas redes sociais. Se for elencar um time do Cruzeiro, talvez o de 66, de 1966. Aquele time que tinha Tostão, que tinha Dirceu Lopes. Você não viu jogar, mas obviamente você conhece pela história. Exatamente. Né? O time que ganhou do Santos, né? Ganhou do Santos 6 em cima do time do Pelé, e que foi o time que projetou o Cruzeiro a nível nacional. Foi o primeiro grande título na história do Cruzeiro, aquela Taça Brasil de 66, que posteriormente foi reconhecido como Campeonato Brasileiro. Para mim foi o grande time, né? Time que tem 2 jogadores históricos, talvez os 2 principais na história do clube, que é o Tostão e o Dirceu Lopes. Então, para mim, aquele time de 66 é o grande scratch na história gloriosa do Cruzeiro. Obviamente, né, cada um tem a sua história e tudo mais, mas é importantíssimo que você conheça a história também do seu time, né? Quando o Matheus fala de um time que ele pessoalmente não viu jogar, mas ele já deve ter visto cenas, né, alguma coisa recuperada em termos de imagens, é muito difícil, porque naquela época era muito complicado, né? Mas alguma coisa recuperada em cena e tudo mais, né? E aí é a história que você conhece e que é necessário você conhecer. Né? Talvez você entenda melhor o que o Cruzeiro é hoje, se você entender o passado dele, né? Onde foi que ele começou, como ele começou a se tornar um time muito reconhecido em termos sul-americanos, por que foi isso, né? O Fred citou a Libertadores de 97 também, que foi marcante. Eu tive no Japão com eles depois para a disputa do Mundial contra o Borussia, então eu tive chance de ir três vezes ao Japão com o Cruzeiro, como jornalista, como assessora de imprensa, e o Cruzeiro sempre teve essa história internacional também, né, de estar presente nesses eventos, de ser convidado para essas situações, numa época em que todas as equipes elas tinham um envolvimento maior, né, com o exterior, porque elas tinham um espaço no calendário que propiciava, né, as excursões à Europa, as excursões à Ásia e tudo mais. Hoje, com esse calendário apertado, meu filho, não dá nem para ir na esquina. Você está vendo que os times vão disputar ou vão fazer a pré-temporada nos Estados Unidos, e os times no Campeonato Mineiro vão ser júnior, sub-20, sei lá o quê, porque não tem espaço para nada, né, Fred? Então tem muita coisa que a gente fala de futebol internacional dessas equipes, mas é numa outra época em que eles tinham esse histórico realmente de viajar, de estar em outros países, disputar torneios internacionais, o que fazia com que eles fossem tão conhecidos. Tipo hoje você fala assim, o Real Madrid, o Barcelona, excursiona pela Ásia, né? Fica conhecido, vai aos Estados Unidos, tem não sei o quê, né? Havia uma possibilidade maior, mas com esse calendário que a gente tem hoje, é uma situação quase impossível, né, Fred? Hoje é impossível os clubes brasileiros poderem organizarem excursões dessa forma. A gente está vendo como é que está sendo o sofrimento, por exemplo, para o Cruzeiro fazer a sua pré-temporada deste ano nos Estados Unidos. Mesmo assim, serão apenas 2 amistosos e
em função do tempo curto, terá que usar uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Então, o calendário cada vez mais enxuto, com mais apertado, na verdade, né, com mais jogos e menos espaço de tempo de recuperação para os atletas. Então essas excursões, os famosos torneios também internacionais que o Cruzeiro disputava, conquistou vários. Eu lembro Ramon de Carranza, lembro vários outros torneios que o Cruzeiro disputava no exterior, isso praticamente acabou. Então é um dos problemas do nosso calendário, né? Os jogadores do futebol brasileiro, tem time que terminou o ano fazendo 72 partidas. Os que jogaram um pouco terminaram com 61 jogos. Realmente é muito puxado. Aí você falou também, Edmara, de torcedor, como o Matheus citou, jornalistas que sabem da história do Cruzeiro, mesmo sem ter visto aquele time jogando. E como os portões começaram a ser abertos aqui, a gente já vai percebendo também a entrada de torcedores. Tem torcedores de todas as classes e todas as idades. Então a gente vê torcedores que com certeza acompanharam esses times mais antigos, os primeiros times da história do Cruzeiro, e tem torcedores da jovem guarda. E a gente chega sempre antes, né, para poder testar equipamento, esquematizar onde nós vamos ficar posicionados. Mais de uma hora antes dos portões serem abertos, já tinha torcedor lá fora. E nós entrevistamos um dos torcedores falando exatamente sobre isso, né? Essa paixão do Cruzeiro e esse momento que o Cruzeiro está vivendo. Esse torcedor que nós entrevistamos, ele fez questão de chegar mais cedo, foi à loja do Cruzeiro aqui no próprio Barro Preto, comprou a camisa, personalizou com o nome de quem? Gabriel Barbosa, né, o Gabi, com a camisa 9, e falou que fez questão de vir mais cedo para poder comprar a camisa, já tacar o Gabi nas costas para poder participar aqui da missa, já devidamente paramentado, né? Então, assim, a gente vê torcedores de todas as faixas etárias, isso é muito legal, né? De um momento que o clube celebra, relembra todo o seu passado glorioso, toda a sua história, e já projeta também um futuro a começar por 2025, com todos esses reforços que o time do Cruzeiro está recebendo. É isso, gente. E também chegando agora a notícia, olha só, a gente está na pesquisa aí, você pode continuar respondendo. Valentim Gomes do Vélez ou Fabrício Bruno do Flamengo ou outro, quem você gostaria de ver no Cruzeiro. A notícia que chega neste momento do Rio de Janeiro é o seguinte: o Flamengo não aceitou a proposta do Cruzeiro pelo Fabrício Bruno, muito em cima da situação que ele já liberou o Davi Luiz nessa janela, né, e que ele não tem plano de perder outro zagueiro aí, e ele não está buscando no mercado um outro zagueiro. Interessante porque a informação que a gente tinha é que realmente o Felipe Luiz não iria aproveitar o Fabrício Bruno, até porque ele estava na reserva do Flamengo, né? Sim. O Léo Ortiz chegando, né? Ele jogou de tudo no Flamengo nesse segundo semestre de 2024 e inclusive como zagueiro, que é a posição original dele, né? É muito bom jogador e o Flamengo precisa ter alternativas, né? São muitas competições, vocês falaram do calendário. Eu vejo o Fabrício Bruno como uma boa alternativa em qualquer clube, né? O Cruzeiro realmente vai precisar fazer esforços financeiros maiores se quiser contar com um zagueiro do nível dele. É o tipo de jogador que chega para ser titular no outro dia, né? A proposta inicial do Cruzeiro, né? A gente até chegou a falar sobre ela, né, Fred? Era uma parte em dinheiro e com o Flamengo ficando ainda com 50% dos direitos econômicos dele. O Flamengo não achou interessante, né? A não ser... Óbvio, gente. Todo mundo vende, todo mundo desde que vem é uma proposta top, né? Irrecusável. Dinheiro. E o que o Flamengo achou? Que como ele vai completar 29 anos, seria difícil uma revenda dele, né? Então que não adiantaria muito ele ficar com 50%, porque a venda dele não é uma coisa... Lembrando que o Fabrício Bruno seria um retorno, né? Me preocupa porque eu completei 29 ontem, né? Então você também já não dá para revenda. Estamos juntos, então. Estamos juntos. Eu, você e Fabrício Bruno. Ele vai ficar aqui, o Pedro Abílio, agora para sempre, porque a revenda dele é difícil, tá, ô Pedro Abílio? Você, por exemplo, não venderia o Pedro Abílio. Venderia, ô Fred? Não vendo nem empresto, de jeito também nenhum. Não. Nós queremos mantê-lo por muito tempo na casa. Exatamente. E os dois são novinhos, de 29, eu tenho só 49. Você também não tá bom de revenda, tem muita não. História para contar. Se a sua revenda também tá boa, eu vou manter... Mantém meu passe em o tempo, que está ótimo. Estou feliz demais de estar aqui na casa. Agora, com relação
ao Fabrício Bruno, a gente tem que pensar também que o Flamengo tem raciocinado exatamente dessa forma. Sim, né? claro. Um jogador que já de uma idade um pouco maior, realmente ficar com 50%, você faz esse tipo de negociação quando você tem uma possibilidade de revenda depois para você lucrar em cima também. Então já não renovou com o Davi Luiz, fica com poucas opções, então entendo o posicionamento do Flamengo. Mas eu acredito que o reforço esperado mesmo vai vir da Argentina. E nós vamos aqui, claro, esperar o Pedrinho chegar e vamos perguntar isso para ele com relação a essas possível contratação do capitão do Vélez Sarsfield, que acabou de ser campeão argentino. Vamos aguardar a presença dele aqui para ver se ele vai dar essa palavrinha com a gente. O Valentim Gomes, jogador de apenas 21 anos e já é capitão da equipe, então esse camarada realmente, se vier para o Cruzeiro, será mais uma contratação de impacto para o time celeste em 2025. Ele também é um investimento alto, tá? Só para deixar claro isso. Só que no caso dele, né? E aí é o contrário, né? Se o Flamengo diz que não quer ficar com 50% do Bruno Henrique, é porque ele, pela idade, não sei o que. Fabrício Bruno, desculpa. Eu vi que eu falei errado, gente. É porque a Bruno Henrique é do outro, o outro é Fabrício. É uma confusão, né, gente? Mas olha aqui, voltamos à terra. Aí, nesse caso do Cruzeiro, é exatamente isso. O Cruzeiro quer um jogador desse. Se é para investir tanto, você investe num jogador de 21 anos. É mais difícil? É mais difícil, porque é meio que uma aposta também, né? Ele tá muito bem lá. Vamos lá, o histórico dele mostra que ele pode ser muito melhor ainda do que isso, né? Pela personalidade, pelo tipo de jogo e tudo mais. Mas se é para investir para ter retorno financeiro, tem que ser um cara mais novo. Edmar, além dessa questão da idade, 21 para 28 anos, né, para 29 no caso do Fabrício Bruno, tem essa questão também do Gomes ser titular no Vélez. Isso. O Gomes é titular de um time que é o atual campeão argentino. Ele é o principal pilar de uma defesa sólida, é o capitão de um time que vem figurando muito bem nesta temporada de 2024 e também 2025. Chegaria para ser titular. É muito técnico. É um jogador mais novo e mais técnico do que o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, jogador interessante, mas a gente sabe que na última temporada ele foi reserva no Flamengo. Se não fosse a saída do Davi Luiz, talvez ele nem seria aproveitado pelo Felipe Luiz na próxima temporada. E o Gomes, né, tá pedindo passagem, é muito técnico, é muito promissor e o Cruzeiro também pensa lá na frente, né? Tem um jogador de 21 anos com perspectiva de mercado europeu, de revenda lá na frente, então o Cruzeiro lucra duas vezes, né? Tanto em termos de investimento a longo prazo, de ter um jogador muito promissor, um grande ativo, e lucra também dentro de campo, porque vai ter um expoente técnico no sistema defensivo. Mas é aquela história, né, Pedro? Fabrício Bruno é imediato. O outro, o argentino, depende da circunstância. Interessante que eu tô lendo aqui, ó. Não, é só porque eu ia falar que a ideia pro Vidalba também não era que ele fosse de imediato, né? Sim, e com o passar do tempo ele acabou se tornando pilar da defesa do time do Flamengo. Claro. Mas você gosta do Fabrício Bruno? Gosto do Fabrício Bruno, tem muita impulsão, tem um jogo aéreo muito importante, inclusive é uma arma ofensiva que o Flamengo tem, mas se o preço for muito alto, eu acho que o mercado para os zagueiros está um pouco mais favorável para se buscar defensores bons com, de repente, preço não tão alto, né, pode ser. E tá aqui, Fred, que no ano passado o Flamengo recusou 2 propostas do exterior para o Fabrício Bruno. Na verdade, no primeiro semestre, né, que ele era titular, porque depois que ele perdeu a titularidade, né? Uma do West Ham, que acho que foi o Flamengo mais gostou, de 15 milhões de euros, por 100% dos direitos econômicos. Mas aí o Flamengo achou bom, mas o Fabrício Bruno não achou por causa do dinheiro, do salário. E aí depois o Rennes da França ofereceu 14 milhões de euros, aí o Flamengo também não achou bom enfim, e aí foi assim, troca. Você acha boa essa, eu não acho, aí ficou lá e tal, virou reserva. E também a gente não está dizendo aqui, até
porque o Fred daqui a pouco é que vai estar lá com o Pedro Lourenço, quem sabe o Pedro fala sobre isso, a gente não está querendo dizer que o Cruzeiro não vai fazer outra proposta ou uma contraproposta, né? Isso aqui é a primeira proposta do Cruzeiro, foi essa. Se é isso mesmo, se é o Fabrício Bruno que o Cruzeiro quer, né? Se é ele que vai ser esse xerifão da zaga que o Cruzeiro está procurando, ele vai aumentar a proposta, ele vai colocar, porque o que você pode fazer? Você pode fazer várias coisas numa negociação, colocar percentual de jogador que está com você, mas que é uma revelação, já que o Flamengo está preocupado, né, no futuro de venda. Tem uma série de coisas que você pode fazer para que essas situações de negociação aconteçam. Então, a gente não está querendo dizer que se negou isso ou que acabou. Porque, com certeza, tirar o menino do Vélez também não vai ser fácil, né? Claro que o futebol argentino, isso ficou mais do que comprovado, todo mundo acompanhou aí, e nós falamos aqui também da questão até financeira, né? De quanto se paga para um campeão argentino, né? E quanto se paga para o campeão brasileiro, é uma distância enorme. Os times argentinos têm um problema muito sério da questão financeira e também da questão social por lá, né? Essa questão financeira afeta todo mundo, né? Então, talvez também não seja tão fácil assim tirar o menino de lá, né, Fred? Dimara, e como é que a bola rola e o mundo gira, né? Há pouco tempo atrás, Fabrício Bruno estava sendo convocado para a seleção brasileira. Era titular absoluto do Flamengo, convocado para a seleção, valorizado, proposta do exterior. E aí, em pouco tempo, tudo mudou. O Flamengo talvez esteja agora se remoendo por não ter aceito essa proposta, né, que apareceu para ele. Agora, aproveitar, Dimara, você deve estar ouvindo aí no áudio também, pessoal, todo mundo nos acompanhando. Já tem uma música de fundo no Cruzeiro. O ginásio já está começando a ficar bem mais lotado aqui nas cadeiras. Associados do clube, conselheiros, muitos deles devidamente uniformizados com a camisa do Cruzeiro de várias temporadas, vários modelos. E nas arquibancadas também começando a chegar os torcedores que vão participar da missa. A missa é apenas às 19 horas, mas a gente vê que já com antecedência já está ficando bem cheio aqui nos locais mais próximos aonde será feita a celebração, e com certeza isso aqui, na hora que for começar, vai estar realmente cheio de torcedores do Cruzeiro para esse momento. A gente está falando aqui dos bastidores, das negociações, mas também o torcedor está marcando presença para agradecer tudo aquilo que o Cruzeiro tem vivido, com o Pedrinho Lourenço agora no comando da SAF, e para essa celebração também dos 104 anos de histórias tão gloriosas do Cruzeiro. Dimara. Lembrando que amanhã, né, será apresentado o Dudu, a coletiva dele, que vai ser às 13h lá na Toca da Raposa. Nós vamos estar ao vivo de lá, numa live, a partir do meio-dia. Você vai estar acompanhando tudo com a gente, movimentação de torcedor, movimentação de entrada na Toca da Raposa, né? Aquela história toda que envolve sempre a apresentação de um jogador, né, do tamanho do Dudu, essa volta do Dudu ao Cruzeiro. Então amanhã a coletiva do Dudu, que acontece às 13h, a partir de meio-dia, a gente já vai estar ao vivo pelo youtube.com/otempo, youtube.com/otempo esporte. Você vai acompanhar tudo ao vivo da porta da Toca da Raposa. Depois a gente vai entrar, tem a coletiva do Dudu, enfim, toda a análise também. E também às 5h você vai estar acompanhando toda a análise aqui, mas amanhã você vai acompanhar toda a coletiva do Dudu. A mesma coisa vai acontecer no sábado, lá do Mineirão, né? Portões abertos a partir das 10h30 para o torcedor. E aí sim a apresentação oficial do Gabigol e de outros jogadores que estiverem por aqui. Isso significa jogadores que já chegaram para a apresentação, né, oficial do Cruzeiro. O Christian já está aqui também, mas a gente deve chegar, né, Fred? O Christian chegou hoje, desembarcou hoje em Confins, já está em Belo Horizonte, e tem outros que vão chegar também. Já confirmei aqui, Gabigol só no sábado mesmo. Ele vai vir direto para Belo Horizonte no sábado e vai passar, claro, aqui no Cruzeiro, e depois vai direto para o Mineirão. E tem uma informação importante sobre o sábado. Não será possível abrir os novos setores do Mineirão.
O Cruzeiro acabou de informar que serão apenas esses setores que já estavam abertos e, com isso, todos os ingressos para a apresentação do Gabigol já estão esgotados. A expectativa é de cerca de 40 mil torcedores no Gigante da Pampulha para recepcionarem o novo camisa 9 da Raposa de Mara. E Marquinhos também, a gente já tinha falado nele, né, Fred? Ele deve ser confirmado aí nas próximas horas, é um dos jogadores que falta ao Cruzeiro confirmar aí, e o Marquinhos deve ser confirmado nas próximas horas, porque já acertou tudo, né? Isso, faltam 3 jogadores a serem confirmados pelo Cruzeiro. O Fagner, lateral direito do Corinthians, o Eduardo, meia do Botafogo, o Fagner já fez até os exames, está tudo certo. A grande questão que está se debatendo, muita gente não sabe, mas o filho do Fagner também é jogador nas categorias de base do Corinthians. E está tendo uma negociação porque o Cruzeiro quer trazê-lo também para sua base. E o Corinthians quer que o garoto permaneça por lá, mesmo que o pai venha jogar aqui. É mais complicado, né? A tendência é que o garoto também venha para a base do Cruzeiro acompanhando o pai. O outro acerto também com o Eduardo, o meia que já se despediu do Botafogo, já tem tudo certo para vir para o Cruzeiro. Deve ser anunciado nas próximas horas. E por fim o Marquinhos. Marquinhos já está acertado, já está no Brasil, jogador que estava no Arsenal da Inglaterra, já está no Brasil, passou o Réveillon no Brasil, em breve deve estar aqui em Belo Horizonte. Eu penso que ele vai dar tempo dele chegar para participar, viu, Dimar? Vamos aguardar para ver se o Cruzeiro vai anunciar. A expectativa é que o Cruzeiro anuncie pelo menos desses 3 que eu citei, pelo menos 2 até o sábado, quem sabe até antes mesmo da apresentação do Gabigol. É isso, a gente tinha até alguém perguntando aqui quem são os jogadores que vieram mesmo para o Cruzeiro. Matheus me ajuda aqui também, que já foram confirmados pelo Cruzeiro. Então, Dudu, Gabigol, o Bolassi, Rodriguinho, ex-América, Christian, que também já chegou. Então, tá faltando esses 3 aí, né, que o Fred falou. O Marquinhos, a informação é que já finalizou tudo, a mesma questão do Fagner, faltando, então, quem diria, hein, Fagner? Oi, agora você depende do seu filho, vai assinar ou não? Quem diria, né, a base que tá pegando agora, mas eles dizem que o filho dele realmente é muito bom jogador, né, que tem, o Fagner também, eu acho um ótimo lateral, enfim, então tá faltando esses 3 aí, aí o grupo mais ou menos nesse momento, mas você vê que o Cruzeiro ainda está tentando e busca, a prioridade agora é um xerife aí para a zaga, né, e pode ser, então o argentino, as 2 negociações que estavam mais próximas de acontecer, que é exatamente a nossa pesquisa. Ficou de bom tamanho essa temporada aí, ô Pedro Abílio? Ficou de bom tamanho a janela de negociações. Claro que vai depender do zagueiro, né, vai chegar. Mas o Cruzeiro já tinha o esboço e o esqueleto. Eu acho que precisava realmente se reforçar e precisava de um fazedor de gols. Agora precisa recuperar os seus outros atacantes, que eles sejam estimulados, né, por essa presença do Gabriel, que muito provavelmente será o titular com o Fernando Diniz. Mas no ano passado pecou muito, né, na questão finalizar as jogadas melhor. Isso evoluiu pouco no Cruzeiro, enquanto outras coisas acabaram evoluindo no jogo, até com o Fernando Diniz mesmo, né, que não era um jogo tão vistoso já no fim do ano. Mas ainda assim, acredito que tá de bom tamanho, acho que tá até além de expectativa de muita gente. O Matheus... Dimar e Pedro? Fale. Só um detalhe dentro do que o Pedro falou agora, o Pedro Abílio falou, com relação aos demais atacantes que já estavam na toca. Uma questão que muita gente perguntou, o Gabi pegou a 9. A 9, ano passado, né, a gente virou já o ano, estava com o Caio Jorge. Isso não vai desmotivar o cara? O torcedor sempre pergunta, né? O Caio Jorge já recebeu uma numeração especial e terá direito, inclusive, a uma linha de produtos especiais. O Cruzeiro divulgou hoje, o Caio Jorge usa a sigla do seu nome, né? KJ19. Se você lembrar bem, na Sul-Americana, o Caio Jorge já usou a 19. Por quê? A 9, no início do ano, estava com o Dineno. E quando o Dineno sofreu a contusão, o Caio Jorge passou a utilizá-la nas competições do Brasileiro. Mas na Sul-Americana, como a inscrição já havia sido feita e a numeração era fixa, não foi possível mudar. Então o Caio Jorge seguirá nessa temporada utilizando a camisa 19. E nós já conversamos aqui sobre essa possibilidade. Por que não, inclusive,
de Caio Jorge e Gabigol juntos. Vamos ver como o Fernando Diniz vai trabalhar isso no decorrer da pré-temporada e depois durante o ano também. Aí eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Caio Jorge, menino novo, começando, né? Fez os principais gols aí do Cruzeiro na reta final e tudo mais. Mas você fala pra ele que ele vai jogar com o Gabigol, meu filho. Ele não quer nem saber qual que é o número da camisa dele, né, Fred? Porque, né, você falou assim, Gabigol tá chegando, você já entrega. Entendeu? Você já fala assim, a 9 é dele. Né? Não tem nem que perguntar, né? Porque eles mesmos eu sabem. Eu também sou jogador, quero jogar, né, Edmar? Ué, né? E ele começa ainda mais do lado jogar, de Gabigol. O número que tá nas minhas costas. Exatamente. Do lado de Gabigol, pouco importa. Isso não tem, eu quero estar no time jogando com ele. Você entregava também. Exatamente. Camisa, né? Penso da mesma forma que você. Com certeza, né? Gabigol entregava na hora. Se quiser a camisa, chuteira, o que quiser, a gente entrega. Mas é isso, é o que o Fred disse, né? Gabigol, jogador decisivo. Nas últimas temporadas, um dos mais letais do futebol brasileiro. E o Cruzeiro, com o Dudu e com o Gabigol, preenche uma lacuna que no ano passado foi evidente, né, nesse time do técnico Fernando Diniz, que é justamente a dificuldade na conclusão das jogadas, nas finalizações. Você tinha um bom arquiteto, um bom armador, que era o Matheus Pereira, que era o principal expoente técnico desse time do Cruzeiro, e agora você ganha dois grandes finalizadores, né? O Dudu, que pode fazer o lado do campo, o Gabigol, que pode ser essa referência dentro da grande área, e que também é um atacante muito móvel, que também vai ser uma opção fora da área para o técnico Fernando Diniz. Então o Cruzeiro preenche essa principal lacuna, que era a parte ofensiva, que era a conclusão das jogadas, e também ganha uma reposição ao William. Cruzeiro que na lateral esquerda já tinha o Marlon e o Kaique, uma lateral muito bem definida, com o Marlon sendo o titular e o Kaique entrando como uma alternativa, até revezando com o Marlon, né? O Kaique teve uma boa sequência nessa parte final do ano de 2024. E na lateral direita você tinha o William, mas o William não tinha uma reposição à altura. Agora tem o Fagner, jogador que foi campeão no Corinthians, experiente, teve uma boa passagem também no Vasco, já está em reta final de carreira, mas tem muito a acrescentar nesse time do Cruzeiro e que pode sim fazer frente ao William, pode fazer uma sombra, pode até mesmo brigar pela titularidade. A princípio, eu acredito que na cabeça do Fernando Diniz ele chega mais para ser uma recomposição, para ser banco, uma peça fundamental, mas Cruzeiro preenche muito bem as lacunas nessa janela, viu? É verdade. O pessoal que está na live, youtube.com/otempo, youtube.com/otempo esportes, está acompanhando aí imagens, né, e votos aí de parabéns ao Cruzeiro, de vários jogadores, né, do próprio Pedro Lourenço, né, o dono da SAF Cruzeiro, que daqui a pouco vai estar nessa missa. O Fred, ele escapolinha ali, ó, vendo se o Pedrinho tá chegando, né? Quando a gente fica esperando alguém, acontece isso. Então ele escapolinha ali pra ver se ele tá chegando. Agora, o Geraldo Daniel Lacerda aqui tá dizendo o seguinte: está errado o Cruzeiro SAF destacar somente o Gabigol na apresentação do Mineirão, mas também os demais contratados já estarão em BH. É exatamente isso que o Cruzeiro fez. O Cruzeiro falou, exatamente o contrato que você tá falando. O Cruzeiro falou, vamos apresentar o Gabigol, mas também todos os jogadores que já estiverem em Belo Horizonte. Então, todos esses que a gente está falando e os que vão ser anunciados também estarão no Mineirão. Gente, a estrela da companhia é o Gabigol. Ninguém aqui é maluco de dizer que não, né? O que está chamando, o que está levando esse público todo ao Mineirão e que esgotou os ingressos é a presença do Gabigol, né? O Gabriel é um dos poucos jogadores, talvez não dê nem para encher uma mão, que teriam direito pelo status a uma apresentação no estádio. Exato. Não vai ter jogo, não vai ter nada. O pessoal vai lá pra ver ele. Ainda vai pagar pra ver. Isso só acontece quando as grandes apresentações lá do Real Madrid, enfim. É marketing, né? É ação, é comprometimento da instituição com a marca e reforço dela com a torcida. Além, claro, de arrecadar ali uma renda, né? Num dia, repito, que não tem nada. Vai bater um chutinho lá e mesmo lá. Que seja um preço simbólico, que foi R$10 aí, né? Mas aqui, quem tá indo no estádio pra ver quem? Oi?
É o Gabigol, com certeza, esgotou. O Fred tá falando, e vou te dizer mais, se tivesse tudo liberado no Mineirão, é bem provável que bateria aí a capacidade máxima do estádio, pela procura que foi e tudo mais, né? E muitos torcedores que ficaram sem o ingresso. Eu não tenho a menor dúvida que se tivesse na capacidade máxima, todo mundo iria. Vocês não têm noção da quantidade de imprensa credenciada. Não estou falando só nacional, não, que também é um monte de gente, internacional. A imprensa credenciada para a cobertura desse evento é, assim, enorme. Talvez jamais vista. E a gente está falando também, Dimara, de um jogador que mobilizou quase 40 mil torcedores em um site na véspera de um ano novo, né? Próximo da meia-noite, quase 40 mil torcedores, 40 mil espectadores, né? Não só torcedores do Cruzeiro estiveram no site do Gabigol, justamente para saber se o Gabigol ia vir para o Cruzeiro, se teria outro destino, enfim. É um jogador gigantesco, a gente já falou das qualidades dele dentro de campo. Fora de campo é um jogador que também entrega devido ao marketing gigantesco que tem em cima dele. E o Cruzeiro ganha em duas frentes. Ganha em termos de referência técnica, ganha também em termos de marketing, porque é um jogador com uma imagem muito bem trabalhada a nível de futebol brasileiro. E, Odimar, essa questão de protagonismo no Cruzeiro vai ser muito bem dividida, né? Porque você tem o Gabigol, você tem o Dudu, o Cássio e o Matheus Pereira, que foi a grande referência técnica do Cruzeiro no ano passado. Eu acho que vai até aumentar o nível de pressão em cima do Matheus Pereira. Matheus Pereira vai se sentir menos pressionado. Primeiro que ele não vai ter essa responsabilidade de ser o principal líder. Vai ter outros jogadores ali que vão dividir essa função com ele. E segundo que ele, na função de armador, vai ter caras que podem definir ali na frente, né? Tanto Dudu e Gabigol, que são letais em termos de finalização. Sem dúvida nenhuma. Matheus. Fala. Só sobre isso que o Matheus falou, a gente tem que lembrar que nessa temporada que passou, o Matheus Pereira teve um grande número de chances criadas, que entra nas estatísticas, mas que não se transformam em assistências. Por quê? Os companheiros de time lá na frente acabaram desperdiçando. Então, o número de assistências do Matheus Pereira, que já foi elevado, foi um dos poucos jogadores do futebol brasileiro que bateu 2 dígitos, tanto em gols quanto assistências, tende a ser ainda maior se ele tiver do seu lado, ou na verdade à sua frente, né, jogadores de um nível que agora o Cruzeiro vai ter. Então, o protagonismo do Matheus Pereira também tende a crescer, tendo jogadores como esse quilate que ele vai ter no ataque do Cruzeiro para essa temporada de 2025. Não, e não tem nem o que dizer, o Cruzeiro tinha que fazer uma reformulação e fez muito mais do que isso, né? O Cruzeiro tinha que mexer nesse contexto, né, de transformar um time, e isso foi acontecendo aos poucos, né, de um time de Série B para uma equipe de Série A e tudo mais, e isso foi acontecendo com o tempo, então tinha que se fazer isso mesmo. Então, uma verdadeira Atlético Cruzeiro aqui nas lives, tá? Queria dizer, Cruzeirense e atleticano e cruzeirense, daí eles falam uma coisa, o outro fala do outro fala que o outro é maior, que o outro é menor, que não sei o quê, faz parte, né, desta rivalidade sadia, esse tipo de história. Não dá nem pra ler, porque né, Atlético Cruzeiro. O nível tá... Não, o nível deles tá bom, assim, mas pra não ficar de um lado ou do outro, né? Entendi. Então, eles já estão, assim, prevendo o que vai acontecer. Entendeu? Cada um puxando para a lata para sua sardinha para sua lata, sei lá. Odimar, agora essa rivalidade Atlético e Cruzeiro vai ser impulsionada em uma rivalidade individual entre jogadores também, né? Gabigol e Hulk. A gente sabe que os dois foram os grandes protagonistas do futebol brasileiro nos últimos anos. Decidiram até competições, né? Copa do Brasil, Supercopa, enfim. Algumas farpas entre os dois ali dentro de campo, provocações, e essa rivalidade vai ter sequência agora aqui em Minas Gerais, Cruzeiro e Atlético. Vai ser bem interessante. Vai ser bastante. As pessoas estão precisando entender melhor assim, o que é uma coisa e o que é outra coisa, sabe? Não sei, acho que é bom vocês pararem um pouquinho para raciocinar, né? Em cada profissão, né, muita gente questiona, fulano tá ganhando tanto, ciclano em tal lugar não tá ganhando tanto, essa é pro João aqui de BH. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, cada um tem a sua história, né, onde que o que faz na vida, o que não faz, né, não dá para ver esse tipo de comparação.
Primeiro que eu não tenho nada a ver com isso, cada um paga aquilo que acha que deve pagar e depois se responsabiliza por isso. Mas assim, a gente não pode nunca achar que o outro não merece aquilo, ou o outro merece mais, não sei o que, não sei o que. Sabe por quê? Cada um tem o seu caminho, a sua história. E é assim que é feita a vida. A vida é feita de caminhos que você escolhe e de caminhos que outros escolhem. Então, assim, não é legal. Pensa direitinho para você ver, que não é bacana, não é bem por aí. Ô, Fred, então aqui, meu filho, você tem até às 7 da noite para trazer Pedro Lourenço, tá? Você cata esse homem aí e me chame de imediato quando Pedro Lourenço aparecer por aí, tá? É claro que ele é esperto, já está começando aqui um processo inicial da cerimônia, ele vai deixar para entrar só em cima da hora, mas não tem problema. Se for o caso, a gente espera até o final e cola nele aqui para ouvir o Pedro Lourenço falando também sobre 104 anos do Cruzeiro e também sobre os projetos e planos para a temporada 2024. Eu volto aí com você, Gimara. Obrigado. Tá bom, valeu, Fred. E até porque ele pode entrar ali pelo fundo do ginásio também, enganar todo mundo, né? E vai falar só no final, mas você vai acompanhar no tempo.com.br. Oi. Final da nossa pesquisa, então. Eu tô ouvindo aqui, Fred, mesmo ou vocês estão falando comigo daí da... Não, né? Do Twitter, não, né? É o Fred mesmo que estava falando aqui. Vamos lá, então. Final na tela. Quem vocês preferem aí ver no Cruzeiro, que busca um zagueiro? O Valentim Gomes tem 73%. 27%. Opa! Então será que eles vão ficar felizes, então, né? Com o Gomes, né? Vão ficar felizes se foi esse o nome anunciado, né? A preferência, então, da torcida do Cruzeiro pelo Valentim Gomes, 73%, o Fabrício Bruno, 27%. Lembrando que a primeira proposta do Cruzeiro ao Flamengo pelo Fabrício Bruno não foi aceita pelo Flamengo, né? Vamos ver se o Cruzeiro vai investir mais ou não, ou está perto de acertar com o Valentim Gomes. A informação que eu tive era que dependia do Flamengo a questão do Fabrício Bruno. Dependia nesse sentido, então não sei se já está mais ou menos acertado com o Valentim Gomes, que é o outro zagueiro que está aí nos planos do Cruzeiro.